É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões. Dentre tantos fatores relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Se a gente mudar o assunto, é a mesma coisa. É notório que a união entre casais do mesmo sexo traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Dentre tantos fatores relevantes, temos aspectos favoráveis e contrários. Acho que eu não vou dizer a este ato inconstitucional. Posso. É o meu rascunho, eu tenho que me soltar. Estou escrevendo o primeiro parágrafo em alguns minutos. Ninguém para defender uma tese no bate-papo, tipo, só um minutinho que eu quero pensar. Ah, lembrei, agora eu vou voltar a conversar. Ninguém faz isso. Na hora de escrever é a mesma coisa. Tem que ser objetivo, claro, conciso. Então, utilizando estas duas expressões, a gente tem o início do parágrafo. É a base que nós vamos trabalhar. Só que antes da gente ensinar vocês a fazer a introdução, nós vamos dividir a aula em 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem 10 itens importantes que aprendi com o professor da Fundação Getúlio Vargas aqui no Rio de Janeiro, que são fundamentais. Não adianta eu ter toda a técnica para elaborar um texto dissertativo, né, desta forma, com é notório que, com dentre tantos fatores, e apresentar os argumentos, se eu não sei o mínimo importante, um mínimozinho, para o texto ficar com uma formatação, com uma estrutura, com uma legibilidade. Por isso eu criei 10 mandamentos para a elaboração de uma dissertação. Veja bem, concurseiro, 10 mandamentos para a elaboração de uma boa dissertação. Você tem que colocar isso na cabeceira da cama, na mesinha de escritório, levar contigo no carro para tudo que é lugar. A redação hoje ela decide os concursos públicos em todo o país. E esses 10 mandamentos são fundamentais. Vou ensiná-los um a um, passo a passo. Tá aqui, ó, dicas do mestre. 10 mandamentos para elaborar um texto dissertativo. Os alunos adoram nos cursos presenciais quando colocamos esses 10 mandamentos, porque são novidades. Não! Coisas que você já faz na sua dissertação e nem sabia que, de repente, o uso de expressões, de determinadas palavras, fosse um erro. Então, logo de início, o ponto básico, a gente hoje está acostumado a escrever com letra de forma, letra cursiva, letra bastão, acaba misturando a grafia. Então, o primeiro ponto é apresentar uma grafia legível, de preferência cursiva. Veja bem, pessoal, apresentar uma grafia legível e de preferência cursiva. O que é grafia legível e cursiva? Primeiro, grafia legível é aquela que dê para ler, né? Não precisa ser uma letra linda, maravilhosa, mas apenas uma letra que dê para ler. Preferência cursiva porque é uma diferenciação entre a letra de forma. Será que existe letra maiúscula de forma, letra minúscula? E aí, como exemplo, eu vou citar a vocês, né, no item 1, grafia legível. Se você pegar esta letra, é a letra cursiva, o A redondinho. Esta letra é a letra de forma. E esta letra é a letra bastão. E aí a gente aprendeu a escrever de forma cursiva. Está aqui a palavrinha aula, de forma cursiva, que é o que vocês devem escrever. Apesar dos concursos públicos hoje, que não sejam os militares, aceitam também a grafia de forma. Tá aqui, ó, letra de forma. E ainda tem a letra o quê? Bastão. Essa até eu não sei escrever direito. E é comum vermos a mistura de grafia. Aqui, ó, aí começa com cursiva e termina com bastão. E aí comete-se um erro grosseiro. Então a preferência para você montar uma redação é treinar com a grafia cursiva que está aqui. Lincoln, tem muito tempo que eu escrevo com letra de forma, a modernidade fez com que eu escrevesse dessa forma. Como é que eu faço para voltar a escrever com a letra cursiva? É comprar um caderno de caligrafia, que tem as letrinhas de preferência, você copiar, pegar o jornal e repetir. Se o meu concurso público é daqui a muito tempo que eu digo, daqui a 3, 6 meses dá para mudar a grafia. Agora, Lincoln, meu concurso público é daqui a 2 semanas, aí fica complicado. Você tem que melhorar a grafia que você tem, né? Se você já escreve com letra de forma, continua com letra de forma. Se você escreve com letra cursiva, continue a mesma coisa com a letra bastão. O importante é que a grafia seja o que, pessoal? Legível. Legível. Então, preferência letra cursiva. Este é o primeiro ponto, o primeiro mandamento. Vamos ao segundo mandamento. O segundo mandamento, pessoal, é basicamente a gente
ter cuidado na hora de cometer um erro, porque o ideal é não rasurar. A rasura já faz com que você perca ali alguns décimos. O ideal é não rasurar, por isso existe o rascunho. Você tem que elaborar um rascunho e depois passar limpo. Mas como ninguém é de ferro, você pode cometer um erro, nós somos seres humanos. Então, evitar rasuras, porém, quando rasurar, dê apenas um traço sobre o erro. Como assim dê apenas um traço sobre o erro? Para mostrar limpeza, para ver se o seu erro com a rasura passa despercebido pelo avaliador. O que vemos nesses últimos 10 anos de concurso público, que a gente vem trabalhando, basicamente o avaliador não retira pontos do candidato quando ele dá um tracinho sobre o erro. Algumas bancas já colocaram isso até na exigência dos editais. Candidato, caso rasure, dê um traço sobre o erro. Como assim? Vou exemplificar para vocês. Pegando aqui, ó, uma palavrinha comum, por exemplo, exceção. Nossa, escrevi exceção errado, faltou o Czinho. Alguns vão lá e colocam o Czinho a perninha, né? E o mais comum é que o cara fazer o quê? Ó, rabiscar. Nossa, ele não pode ver que eu errei. Mas não é por aí, pessoal. Como eu disse, dê apenas um traço sobre o erro. Aqui, ó, exceção. A palavra está escrita erroneamente. Coloquei um tracinho e escrevo a palavra correta ao lado. Simples assim. Rasurou, escreveu a palavra errado, dá um tracinho sobre o erro e coloca a palavra correta ao lado, né? Mas o engraçado é que algumas pessoas, elas escutam algumas expressões, algumas frases prontas, dizem que são os professores que falam, e de repente nem são. Ó, caso você erre, coloque a palavra digo. Aí vamos dizer que o cara escreveu exceção errado. Falou, nossa, errei, escrevi a palavra exceção errado, vou colocar a palavra digo. Aí certa vez um amigo nosso aí, até tenente militar, falou, vou colocar a palavra digo. Só que em vez de colocar a palavra digo, ele foi lá e escreveu dago. Falou, já era. Errei 2 vezes, o que eu faço agora? Ele piorou. Pode piorar, pessoal. Sempre pode piorar. Aí ele foi lá e escreveu assim, ó. Onde digo dago, digo. Nossa, mãe do céu. Olha só, onde digo dago, digo. Aí colocou a palavra correta ao lado. Exceção. Deus me livre, pessoal. Isso aqui passou a ser um erro grosseiro. E é óbvio que o apelido dele lá no exército ficou o quê? Digo. Então jamais use a palavra digo na hora de errar. Até porque está em primeira pessoa, a redação ela é feita em terceira pessoa, né? Ou do singular ou do plural, no máximo a primeira do plural. Nunca use a primeira pessoa do singular. Novamente, para não ficar nenhuma dúvida, escrevi a palavra causa errado. Meu Deus, depois do ditongo leva essa. Um traço sobre o erro e escreva a palavra corretamente. Ok? Segunda dica, rasurou, apenas um traço sobre o erro. Vamos para o terceiro mandamento. Fazer margens regulares. Ponto básico, colocado em qualquer planilha de correção da redação. Tanto as rasuras como a margeabilidade, né? As margens, elas aparecem no cantinho da folha. E na hora de escrever, você tem que escrever até o cantinho. Você não pode ultrapassar nem colocar antes. Vamos ao exemplo no quadro? Fazer margens regulares. Então eu tenho aqui uma folha básica de formatação de uma redação. Estamos escrevendo e aí, de repente, eu pego a palavra Brasil como exemplo, no finalzinho da linha, escrevo a palavra Brasil e ultrapasso um pouquinho essa margem aqui. Já estou cometendo um erro, já passei da margem da folha. Ou então, eu não tenho ponto, mas acho bonitinho parar aqui. Ou então, aqui, eu acho bonitinho usar o Brasil no cantinho. Veja bem, pessoal, nós não estamos apresentando um texto com uma margeabilidade correta, pois a palavra Brasil ultrapassou a linha. Aqui
ficou um buraco, um espaço do lado de cá e aqui ela foi certinho. Nós não mantivemos regularidade na margem. Isto é manter regularidade. Tem que vir até o cantinho. Então, na hora de escrever a palavra de forma correta, você tem que vir até o cantinho da folha. Então, pegando palavras aleatórias, vamos mudar as palavras aqui, pegando palavras aleatórias como Brasil, fui até o cantinho, vida, mundo, eu agora mantive uma margem regular. Então eu tenho que escrever até o cantinho da folha e voltar no outro canto. Então se eu utilizar aqui uma outra, vamos dizer, aleatoriamente, qualquer palavra, sabe-se que, coloquei aqui no canto, sabe-se que, se eu usar o dessa forma, coloquei aqui no canto, dessa forma. É óbvio que mantendo as letras maiúsculas e minúsculas de acordo com a pontuação. Mas o que a gente tem que falar de margens regulares? Você tem que escrever até o cantinho do lado direito e voltar até o cantinho do lado esquerdo. As palavras têm que estar no canto, a não ser que haja um espaço do parágrafo naturalmente. Então, quando você começa a redação no primeiro parágrafo, por exemplo, com aquela expressão que a gente falou do é notório, eu dou um espaçozinho, falo em 2 dedos, pode ser 1, depende do tamanho do seu dedo. Aí vou lá e começo. É notório que o país... Ó, aí ó, terminei aqui, ó, certinho. Vive hoje. Fui até o cantinho do lado de cá, mantive a margeabilidade e voltei no cantinho do lado de cá. Então, fazer margens regulares significa você marcar os 2 lados da folha, escrevendo até o final e voltando até o canto. Este foi o 3º mandamento. Vamos ao 4º mandamento. 4º mandamento, repetição desnecessária. Esse a gente pode ir diretamente ao ponto. É comum, na hora do avaliador estar corrigindo as redações, antes de fazer a leitura do texto, ele vê alguns erros de formatação. Como a gente falou, das rasuras, das margens, o espaço dos parágrafos, que a gente chama de paragrafação, mas principalmente as repetições desnecessárias não devem ocorrer. Você vai começar o texto com é notório que. Esse aqui é uma conjunção integrante, vai vir um sujeito posposto. Mesmo que seja um outro tipo de que, são 18 quês diferentes, se você repetir a grafia 3, 4 palavras depois, o som vai ficar ruim. A repetição na escrita, ó, é notório que o país hoje, apresenta problemas que, ó, 2 quês. É notório que as manifestações ocorridas em todo o Brasil, que aí você vai apresentando palavras, repetindo, e de repente não vai ter como concatenar, não vai haver coesão adequada e não vai haver coerência. Você está falando sobre o trabalho infantil, redação sobre o trabalho infantil. Na linha 2 você coloca trabalho infantil, na linha 3 trabalho infantil, na linha 5 trabalho infantil. Essas repetições devem ser evitadas em língua portuguesa. Tem um nome, redundância, repetição desnecessária. Então este é o 4º mandamento de hoje. 5º mandamento, e muito comum, é a gente apresentar o nosso linguajar, a linguagem do dia a dia. Essa linguagem do dia a dia, que se chama coloquial, ela não deve ser utilizada numa dissertação. A linguagem tem que ser culta. E nisto apresentamos gírias, frases prontas, clichês e até abreviações e estrangeirismos. Nós estamos acostumados no dia a dia a abreviar apartamento, AP, aí você vai colocar senhor, SR ponto. A partir do momento que você coloca SR ponto, você está cometendo uma abreviatura. E aí, redação vem do latim, redatione, que significa escrever, redigir. Então você tem que escrever senhor, letra a letra certinho, não cometendo também o erro de usar estrangeirismos. Nós hoje estamos vivendo isto. É lógico que algumas palavras já estão arraigadas na língua portuguesa, como show, shopping, mas na hora de escrever isso para um texto dissertativo, a gente deve evitar. Mas, Lincoln, se a redação falar sobre informática, nós já temos palavras estrangeiras arraigadas na língua, tipo software, hardware, e aí no máximo você coloca entre aspas. Se tiver que usar o estrangeirismo, coloca-se entre aspas cada estrangeirismo apresentado na dissertação.
Então, ó, recapitulando, grafia legível de preferência cursiva, evitar rasuras, se rasurar um tracinho sobre o erro, fazer margens regulares no cantinho de cada folha, evitar gírias, frases prontas. Certa vez uma redação de uma aluna, ela repetiu tanto a palavra, foram 18 repetições da palavra trabalho. Você pode dizer, né, labuta, você pode trocar a palavra, usar pronome relativo, o qual, pode usar o que, mas evitar essa repetição. O sexto item, que também a gente já mencionou aqui, falando da palavrinha digo, é comum em algumas dissertações a utilização da primeira pessoa. Eu acho, na minha opinião, digo, não devemos utilizar a primeira, é considerado um erro grosseiro, não devemos utilizar a primeira pessoa do singular na dissertação. Então, a gente usa a terceira pessoa, sabe-se, ou sabe aí, observa, ou a terceira do plural, destacam-se, estão, no máximo a primeira do plural, observamos, temos, jamais utilizem a primeira pessoa do singular. Sexto mandamento de hoje. O sétimo mandamento, uma pergunta muito frequente dos alunos. Nos numerais, professor, como é que eu escrevo? Eu coloco a forma cardinal, a forma ordinal. Os numerais devem ser escritos por extenso. Mas vejam que eu coloco aqui a palavra normalmente. Que de repente, de acordo com a Constituição de 1988, a partir do momento que você escreve 1988, parece que você está em o famoso enchimento de linguiça, você está querendo ganhar um espaço. Então, em alguns casos, você vai escrever por extenso e outros não. Por isso eu coloquei a expressão normalmente. Se forem números pequenos, 20 pessoas, eu escrevo a palavrinha 20 por extenso. Se forem números grandes, eu coloco com o numeral cardinal. Então, se eu for utilizar a condição de 1988, está aqui. Eu coloco o numeral cardinal para trabalhar em cima, não vou escrever 1988. Então, este foi, no caso, o sétimo mandamento de hoje. Os numerais devem ser escritos por extenso. Oitavo mandamento, falamos ainda há pouco, os verbos da terceira pessoa ou na primeira pessoa do plural. Jamais na primeira pessoa do singular. Nono mandamento, muito importante. Quando você começa a escrever, de repente solta uma subjetividade, um sentimentalismo, uma emoção interior, você não consegue segurar e joga no texto dissertativo. Essa emoção não deve acontecer. A redação ela deve ser escrita de forma clara e objetiva, sem sentimentalismo. Certa vez uma aluna colocou, para exemplificar a argumentação sobre o sentimento do ser humano em relação ao outro, ela escreveu assim: devemos amar como se não houvesse amanhã. É lindo, mas é uma citação de outra pessoa e ela coloca a subjetividade. Na verdade, do Renato Russo. E por último, o que eu aprendi na verdade, num simpósio sobre redação para concursos públicos com o professor da Fundação Getúlio Vargas, é a dificuldade de você elaborar períodos longos. A maioria tem muita dificuldade na pontuação. Então, a base é preferir os períodos curtos aos longos, pois eles são fáceis de manejar e de organizar as ideias no papel. Como assim períodos curtos? O que marca o final de um período é a pontuação, na verdade o ponto. Pode ser o ponto final, a exclamação, a interrogação ou reticências. Como você não vai utilizar reticência na dissertação? Ponto de interrogação, nem pensar. Você vai fazer pergunta para quem? Para o avaliador? Será que o Brasil ainda é o país do futuro? Aí, às vezes, a pessoa pergunta e ela mesmo responde, acho que não. Então, isso é um erro grosseiro. Então, você não vai usar reticências, interrogação, exclamação, surpresa, espanto também não. Então, a pontuação que você vai utilizar é o ponto, que é o ponto final, ou, né? Pode ser de um parar ou ponto continuativo. Então, escrever um pouquinho, vírgula, ponto. Primeiro período, escreveu lá um pontinho, vírgula, ponto. Segundo período, foi lá um pontinho, vírgula, ponto. No máximo um ponto e vírgula. Então você já vai, de repente, escrever 5 linhas, 6, 7 linhas, com 3 pontos. A chance de você errar na pontuação é mínima. E o que ocorre? O avaliador ele vai retirando pontos da sua dissertação. A redação, a única prova que você entrega para o avaliador, se ela vale 10 pontos, você está com 10. Ah, foi exigido o título, você não colocou, perdeu um pontinho.
As margens estão irregulares, já perdeu mais um pontinho. A paragrafação está ruim, mais um pontinho. Rasurou, outro pontinho. Então, nesses 10 mandamentos, se eu puder utilizar corretamente cada um deles, eu não vou ser apenado. Isso já é um grande começo para a elaboração do texto dissertativo. E aí, vamos recapitular? Apresentar a grafia legível de preferência cursiva, né? Fazer as margens regulares, não esquecendo dos rasuras. Rasurou apenas um traço sobre o erro. Não devemos repetir palavras. Não utilizar, evitar gírias, abreviaturas, estrangeirismos, frases prontas. Os numerais escritos por extenso. Os verbos na terceira ou primeira pessoa do plural, terceira do singular. Não devemos colocar emoções exageradas. E por último, os períodos curtos. Utilize os 10 mandamentos que você perderá muitos poucos pontos em redação. Basicamente, você não vai ser apenado na formatação, ok? E aí agora, né, continuaremos e começaremos com o esquema, aquilo que é de mais importante. Não adianta tentar aprender a escrever um texto dissertativo na sua íntegra, introdução, desenvolvimento e conclusão, se você não sabe escrever o primeiro parágrafo. Então a gente vai ter uma aula por partes. Vamos começar com a introdução. Apresentação estrutural do texto dissertativo, né? A gente sabe que nesta apresentação estrutural, antes de chegar à introdução, você tem que saber, basicamente, que tipo de texto está sendo cobrado. Como falei a vocês, 90% dos concursos públicos de todo o país, vestibulares e Enem, trabalham com texto dissertativo em prosa. E o que é o texto dissertativo em prosa? É aquele que apresenta parágrafos, que apresenta um ponto de vista, uma tese, que será defendida em todo o decorrer da redação. Então, na hora que você começa a discorrer sobre o texto, você passa a comprovar o que foi apresentado na introdução. E temos que saber a diferença entre os três, como eu disse, a descrição, narração e dissertação. Vamos frisar a dissertação, que é o que vamos trabalhar no concurso público. Dissertação é o texto que devemos expressar um conteúdo, um ponto de vista. Como eu disse, uma tese, né? E esse assunto vai ser comprovado. Essa tese apresentada na introdução vai ter que ser comprovada por meio de quê? De argumentos. Né? Esta tese, ela vem em relação ao tema apresentado pela banca organizadora. E aí, a seguir, o que eu fiz? Eu retirei uma redação de uma aluna, né, de um aluno, na verdade, mostrando para vocês que a utilização dos termos de coesão facilita, essa utilização facilita para a gente elaborar o texto. Era como se fosse assim, uma receitazinha de bolo, né? No passado a gente brincava aqui no Rio de Janeiro, chamava até de caveirão. É aquela coisa pronta, pré-estabelecida para você formatar o texto. E aí, vejamos a redação que eu trouxe de uma aluna que fez prova para o MPU aqui no Rio de Janeiro. Ela montou uma redação falando sobre a Copa do Mundo, o aluno, perdão, sobre a Copa do Mundo de 2014. E na utilização dos elementos de coesão, isso ficou muito mais fácil. Ela seguiu todo o padrão pré-estabelecido, né, aprendido em sala de aula. Está aqui, ó, ela pegou o elemento de coesão, é indiscutível que, para abrir o texto. Eu não preciso do elemento de coesão, como eu disse a vocês, mas ele mostra, por exemplo, para o avaliador, que você tem um conhecimento de técnicas de redação. São vários os elementos de coesão que você pode utilizar para abrir um texto. Então ela pegou aqui, ó, é indiscutível que, e fez a primeira frase, aquela primeira frase que a gente vai chamar como nome técnico de quê? De tópico frasal. Então tá lá, é indiscutível que para o sucesso da Copa do Mundo de 2014 no Brasil, deve-se haver um sério planejamento das devidas ações a serem executadas. Por isso, a gente está vendo os problemas acontecerem, se não houver um planejamento. Então, a tese a ser defendida pelo aluno é que este planejamento tem que acontecer. Ela foi lá e colocou um elemento de coesão para amarrar a primeira frase e a segunda. Dentre os planejamentos a serem observados estão. Agora você vai apresentar os argumentos. A introdução feita de forma rápida e objetiva. O estratégico, tático, operacional. Subentende-se aqui que ela está dizendo que, na verdade, temos que ter ações de planejamento a serem executadas e essas ações virem na parte técnica, né? Estratégia, tática, operacional. Como foram apresentados 3 argumentos, o ideal é que tenhamos 3 parágrafos de desenvolvimento. Aí eu começo o desenvolvimento falando da parte estratégica,
depois da parte tática, depois da parte operacional. Mas sempre utilizando os elementos de coesão. O importante aqui é apenas mostrar a vocês, nessa parte inicial, que os termos de coesão dão progressividade de ideia ao texto. Então, é comum a gente ter uma redação, começando com a indiscutível que e abrindo o segundo parágrafo com sabe-se que. Eu poderia trocar por é notório. É notório que para o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil, deve-se haver. Eu poderia trocar por observa-se que. Observa-se que para o sucesso da Copa do Mundo 2014 no Brasil, deve-se haver. Não importa, desde que haja coerência, você tem que utilizar os elementos de coesão. Vocês estão vendo que em negrito eu coloquei alguns elementos de coesão aqui, que facilitam a apresentação, né, a continuidade na progressividade de ideias. É indiscutível que, olha aqui, ó, sabe-se que, tais como, visto que, e se vocês notarem, para o início de cada parágrafo da redação, aqui é o primeiro e segundo parágrafo, utilizou-se um elemento de coesão distinto. Se formos ao segundo e terceiro parágrafos da aluna, você também vai ver o elemento de coesão. Então, ó, ela começou com é indiscutível que. Começou com é indiscutível que. Abriu o segundo parágrafo com sabe-se que. Foi para o terceiro parágrafo, além disso. E para o último, como se vê. O além disso, por exemplo, é um elemento de coesão ótimo para você abrir o terceiro parágrafo. Além disso, o quê? Além disso, da ideia de acréscimo. Além do que foi dito no segundo parágrafo, né? E o como se vê para fechar o texto. É óbvio que eu poderia desdobrar em diversos outros elementos de coesão. No lugar do como se vê, eu poderia utilizar dessa forma diante disso. Resumindo, não tem como elaborar um texto dissertativo sem o conhecimento prévio dos elementos de coesão. Esses elementos de coesão darão progressividade e um entendimento melhor ao texto e facilitarão ao aluno a elaboração, né, de uma argumentação com uma ideia progressiva e clara. Ou seja, então, Lincoln, não importa o meu texto dissertativo, é fundamental que haja elemento de coesão na abertura dos parágrafos? Sim. Então eu posso, dependendo do tema, tem que haver coerência. Abrir o primeiro com é indiscutível que, é notório que, o segundo com sabe-se que, o terceiro com além disso e o último com como se vê, né? Lendo o texto com calma, vocês vão ver que ela foi utilizando elementos de coesão para cada pedacinho, ou seja, nesse caso, desse modo. Agora, tem que ter cuidado para não utilizar o elemento de coesão de forma errada. Se eu colocasse aqui deste modo no lugar de desse, estaria cometendo um erro, porque o esse, essa, isso são pronomes demonstrativos que retomam o termo anteriormente dito. Então tem que ser desse modo. A mesma coisa aqui, ó, nesse caso, ó, além disso. E aí esses elementos darão uma coesão, uma coerência ao texto. Mas aí, o fundamental, antes de elaborar o texto da íntegra, como eu falei, é elaborar a introdução, a parte inicial. Não adianta eu querer fazer uma boa dissertação se eu não sei abrir o tópico frasal, a minha tese, a minha frase inicial e apresentar os argumentos de forma coerente. Então, eu procurei dividir o curso em 3 etapas, como disse: introdução, desenvolvimento e conclusão. Vejamos agora a introdução. A redação dissertativa seguiu uma linha coerente. Aqui é a análisezinha do texto da aluna, fazendo uma linha de coerência argumentativa, para podermos trabalhar, né, a coesão e coerência. Então, antes de entrarmos na introdução, vamos ver quais elementos de coesão nós vamos utilizar na introdução. Para que serve esse elemento de coesão? Ele serve para quê? Para amarrar as frases, uma linguagem mais popular. Amarrar, grudar, fazendo com que a seguinte dê continuidade à anterior. Está aqui, ó. E aí, para você ter uma boa redação, é fundamental utilizar os termos de coesão de forma adequada. E eu fiz um quadrinho maravilhoso para mostrar que o primeiro parágrafo não é difícil. A gente pode ter um pouquinho mais de dificuldade até no desenvolvimento, na argumentação, mas o primeiro parágrafo a gente leva 3, 5 minutos para montar. Com expressões chaves, você tem o primeiro parágrafo de maneira objetiva. A aula de redação acaba sendo um sucesso, saiba como elaborar uma redação em 40 minutos, por causa desses termos de coesão aqui. Então, ó, veja bem, eu tenho aqui, para a primeira frase, para eu iniciar a minha introdução, 6 termos de coesão que vocês podem utilizar e ir, né, trocando de acordo com o texto que vocês estão trabalhando. É notório que, é consenso que, é indiscutível que, é alarmante,
observa-se que é urgente que, como eu falei, a gente usa o elemento de coesão para dar, né, uma ênfase maior à frase apresentada e mostrar para o avaliador que você já teve uma aula de técnica de redação. Só em ter a primeira frase é muito pouco, porque ela vai gerar em torno de 2 linhas, 3 no máximo. Você necessita de uma segunda frase. E para abrir essa segunda frase, nós temos outros termos de coesão. Dentre tantos fatores temos, entre tantos motivos relevantes temos, de acordo com o problema mencionado, e assim por diante. Os 2 iniciais, é notório que, e dentre tantos fatores temos, eles são muito utilizados em textos dissertativos. Se você abrir o jornal, você vai ver com muita clareza a utilização desses elementos. Com esses 2 termos de coesão, nós fazemos um primeiro parágrafo, pessoal, em 3 minutos. Quer ver? Em 3 minutos. Vamos mudando o assunto e o esquema é o mesmo. Você está aqui para passar num concurso público, para escrever um texto dissertativo. Você não é escritor. A maioria, de repente, acha que tem que ser escritor para fazer uma boa dissertação. Ninguém trabalha desta maneira no concurso público. Você tem que apresentar a sua tese, comprovar com o seu conhecimento sobre o assunto de maneira clara e objetiva. Então, se você tem esses elementos de coesão em mãos, facilita muito na hora de escrever. Quer ver? Eu vou pegar, não adianta ficar trabalhando só a teoria se nós não tivermos a prática. Em cima desses termos de coesão, nós montamos um primeiro parágrafo em 3 minutinhos. Olha só.